você não quer, você não quer falar um pouquinho de você, não? E por que você se interessou pelo curso? Então, Já na trabalha verdade, na área? Porque eu quero não, eu dizer assim, tô. assim, falar se você já trabalha na área, né? Se já trabalhou alguma vez, se não, qual o interesse mesmo e alguma formação que você tenha na área. Tá. Não, eu sou da área de saúde e eu tô fazendo uma transição de carreira. E Hum, então, hum, eu tenho fibromialgia e aí por algum tempo eu tentei continuar na odontologia, mas não consegui. E aí comecei a buscar um plano B sei. e cenografia me interessou. Ah, que bom. É, alguma coisa na área de bastidores, assim, me interessou, assim. Porque quando eu era mais nova, Hum, tinha uns 15, 16 anos, gostava muito de moda, sabe? sei. Mas interior de São Paulo não tinha muitas perspectivas. E no Brasil, em 1900, também não tinha muito essa expansão nessa área. E aí acabei indo Lógico. para fazer odontologia, trabalhei por quase 20 anos na área. E aí agora eu tava como eu tô recomeçando a vida, eu perdi minha mãe, e aí fechei consultório, eu resolvi que eu ia mudar de praia. Ah, que bom. E É sempre bom mudar, né? e que mudança, né, Cláudia? E que É mudança. verdade, né? Mas você sabe uma coisa muito interessante, Aline, é o seguinte, eu cursei a Escola de Belas Artes aqui na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Você mora em São Paulo? Desculpa. Eu sou de Você Piracicaba, mora, São Paulo. você mora em Piracicaba agora, nesse momento. Isso. Aham. E aí eu fiz Belas Artes aqui na UFRJ e a gente percebeu assim que no decorrer enfim, da graduação, da nossa graduação, tinha umas três pessoas, né? São vários cursos, na verdade, né? Enfim, tinham três pessoas que tinham mudado de curso, ou da Belas Artes para Odonto, ou da Odonto para Belas Artes. Engraçado, era a única, porque o resto, o normal era mudar de arquitetura, né? Sim, O mas pessoal da arquitetura e para Belas Artes. é preciso ser um artista para fazer odontologia também. Eu falo que precisa de um combo para fazer odontologia. Precisa ser esportista, psicólogo, artista. É Ah, uma de profissão bem tudo, né? complexa. É. E Pois é, aí, tinha uma menina da minha turma, aliás, que mudou, a Denise, que morava em Petrópolis. Ela mudou. Ela foi a primeira pessoa que chamou a atenção da gente que ela mudou. Foi para o Odonto, que loucura isso. E aí, depois a gente conheceu outro menino que tinha vindo de Odonto, também transferido do UFRJ uhum, para lá. E aí, depois, uma outra pessoa também, que eu não lembro mais quem é. Mas eu me lembro de três pessoas que fizeram essa transferência de curso. uhum. Na época da faculdade. Imagino que fora da faculdade também tenha ocorrido isso depois, né? Não é profissional, mas eu não Eu tenho. tenho alguns colegas de turma que mudaram de área, foram Hum, para outras áreas, assim. Tem alguns que a gente tem contato, foi mais relacionado à administração, outro foi para o direito, e tem alguns que eu não tenho, que eu sei que mudaram de área, mas não sei para que área que foram. E estavam, mas assim, durante o curso eles já falavam, sabe? Estou terminando isso por causa do meu uhum. pai. Ah, é, né? Tem muita gente na época, né? Mas eu acho que até hoje tem isso, né? É, Acho que tem menos agora, né? Na nossa época tinha mais. Mas acho que tem menos. agora tem. Acho que É, assim, é, mas ainda acontece das pessoas tinha fazerem curso por causa é, de família, né? Mas por causa do desejo da era família, um ou depois muda. dois que era por causa de família. Eu lembro muito do João. Acho que mais alguém fazia por causa de família. E, e daí um outro que ele queria medicina mesmo. Daí quando ele lá terminou, ele entregou o diploma lá e foi tentar fazer medicina. E daí ele Essa também não é foi. incomum, não. É, Mas é na área de mas saúde esse mesmo, né? na área de saúde mesmo, e era o que ele queria antes. Ele só acabou Uhum. entrando na odonto por causa da pontuação, porque antigamente era diferente para entrar, né? Não sei se hoje É. está tão difícil assim, mas antigamente era muito difícil entrar, muito difícil sair também, né?
é muito Muito difícil difícil entrar, sair, né? até porque tinha muito menos universidades também, né? Na época. Sim, Hoje tem, sim. hoje tem Hoje muito mais, né? tem essa coisa online, né? Que está tá Tem facilitando online, bastante então. também. Mas tinha muito E, menos faculdades também, né? Naquela universidade. Tem bem, sim, bem mais, sim. cara. Ainda bem, tem mais agora. É. Bom, então vamos ao que interessa. Já passou o prazo de tolerância, né, se alguém chegar. Falar do curso agora, você tem que fazer essa apresentação do curso. Primeiro, como você se apresentou, deixa eu me apresentar. Eu sou diretor de arte e cenógrafo. Minha formação, como eu falei, é da Escola de Belas Artes da UFRJ, e eu trabalho desde que me formei, na verdade, desde 92, que eu trabalho na área, não no audiovisual especificamente. O audiovisual eu comecei no 90 e tal, quase 2000, por aí. Lá pelo ano 2000, assim, eu comecei a trabalhar. Então, eu tenho 20, e poucos anos, né, que eu trabalho no audiovisual. Que foi quando eu comecei a trabalhar no teatro. Eu comecei minha vida profissional mesmo fazendo carnaval, que era uma coisa muito comum a gente fazer, trabalhar no carnaval aqui, fazendo alegorias, pinturas e tal. E aí depois eu comecei a trabalhar no teatro, que também era uma profissão muito ligada à Escola de Belas Artes. Ou a Escola de Belas Artes era muito ligada ao teatro. E aí foi uma coisa meio natural, assim. Comecei a fazer isso, aí começou a fazer cenografia de coisas diversas, né? De um stand aqui. A gente fazia muita loja, assim, na época, nos anos 90, fazia-se aqui no Rio, em São Paulo também, muita vitrine de loja, né? As vitrines eram mais cenográficas, né? Foi antes da invenção das impressões de grandes formatos, né? Antes das plotagens e tal, a gente fazia muita vitrine. Aí foi natural, aí comecei a trabalhar com teatro também, e aí fiquei muito tempo trabalhando no teatro, aí meio que foquei como cenografia, um cenógrafo de teatro, e aí depois um diretor de teatro com quem eu trabalhava me chamou, também era diretor no Multishow, no Globosat, e aí me chamou para fazer um cenário de um programa de TV. Esse foi o primeiro que eu fiz. E aí comecei a trabalhar na televisão e não parei mais. Televisão e cinema, aí trabalhando em publicidade, tudo mais. Hoje, o que eu mais faço hoje eu faço mais direção de arte hoje. Não trabalho muito como cenógrafo no audiovisual. Eu trabalho mais como diretor de arte. Mas eu faço muito cenografia dos meus projetos também, e eu trabalho muito com evento, cenografia para evento corporativo, né? Empresas grandes fazem aqueles eventos, com muita gente, tá? Enfim, essa é a minha atuação. Hoje mais é TV, cinema e evento corporativo. Mas já passei por tudo, né? Você pode ver teatro, carnaval, publicidade, fiz muita publicidade. Fiz até coisa que não existe mais, que é cenário para foto e publicidade. Agora é tudo 3D, né? Cenários, né? Tudo feito no computador. Bom, enfim, essa é a minha formação e o meu trabalho. Agora, então eu imagino que você não conheça muito bem como é que funciona a cenografia, né? Então, vou tentar dar uma explicação mais básica para você entender. É, falando do audiovisual, porque aqui o que interessa para a gente é cinema, né, e televisão, que é o foco desse curso. Uma produção de produto, né, como a gente chama na televisão, ou uma produção de cinema, tem vários departamentos. Tem o departamento de produção, que é o que organiza tudo, né? Uma produtora, uma empresa, normalmente, a gente chama de produtora, que é aquela que organiza tudo, que financeiramente, né, que corre atrás enfim, do dinheiro para produzir, né, para poder colocar em prática.
e é também a entidade que contrata todo mundo, que contrata o diretor, que contrata, enfim, toda a equipe. Contrata-se primeiro o diretor, claro, né, o roteirista e o diretor, que são os dois que vão que vão dar as bases, né, que vão estabelecer as bases do projeto. E aí depois contrata os outros diretores, que são o diretor de arte, que é o meu caso, o diretor de fotografia, e assim sucessivamente até a equipe começar a filmar. A gente começa a trabalhar muito antes de filmar, porque a gente precisa conceber, né, tanto o diretor de arte, o diretor geral, né, o diretor de arte quanto o diretor de fotografia, a gente precisa conceber as, as bases estéticas do projeto, né, que cara vai ter esse, esse filme, né, esse projeto. Enfim. E aí, cada um de nós também, o diretor de arte, no meu caso, eu monto uma equipe que vai trabalhar comigo durante as filmagens. A gente tem um período de pré-produção, que é a parte que a gente trabalha antes de começar a filmar. E a produção propriamente dita é quando a gente está filmando. E aí, depois da produção, terminadas as filmagens, vem a pós-produção, que aí é aquela parte de edição, sonorização, colorização, e tem, né, o tratamento que é dado no filme, montagem, né, edição, tudo mais. E o som, né, onde se, né, se trata o som, trata essa parte a gente não trabalha. Eu trabalho na pré e na produção. Na pós a gente não trabalha. Bom, eu preciso contratar, eu como diretor de arte, falando eu aqui como diretor de arte, eu como diretor de arte preciso contratar uma equipe que vai que vai dar vida, né? Que vai não é dar vida não, que eu quero dizer, que vai consolidar, construir o cenário que eu vou desenvolver como diretor de arte. O diretor de arte ele não faz só cenário, ele coordena toda a parte visual de um filme, de um projeto, tal. Então aí está dentro do guarda-chuva da direção de arte está figurino, maquiagem, né? Cenário, cenografia, e o que a gente chama de arte, propriamente dita, é, na verdade, a decoração do cenário, os objetos de cena, né? De cena e tal. Então, a equipe do diretor de arte, a equipe de arte de um filme, de um projeto, depois do diretor de arte, ele tem uma coordenadora de arte, que é a pessoa que vai fazer mais ou menos a produção, a pessoa que vai cuidar da parte de infraestrutura do departamento. E esse departamento é o maior departamento que tem. O departamento de arte, o nosso é o maior que tem num projeto de filmagem. Então, em geral, assim, o básico do projeto é o diretor de arte e a coordenadora, e o coordenador ou coordenador de arte. Essa coordenadora que faz a produção, a parte prática, objetiva, cuida do financeiro, né, cuida das verbas, porque a gente tem um orçamento estipulado pela produção do filme, né, geral. Então, a gente tem que administrar esse orçamento. E essa figura do coordenação de arte ajuda a fazer isso, né? A cuidar do orçamento, administrar esse orçamento. Bom, além disso, o diretor de arte precisa de um cenógrafo, que é a questão do nosso curso. O cenógrafo é aquele que vai desenhar e viabilizar a construção dos cenários e das intervenções que a gente vai fazer aonde quer que seja. Que às vezes a gente vai filmar numa locação que a gente chama, que é uma externa, né? Pode ser numa rua, pode ser numa praia, pode ser numa casa, pode ser num clube, enfim, uma agência bancária, pode ser em qualquer lugar. Então a gente precisa fazer intervenções cenográficas nesses lugares e precisa construir os cenários que vão ser gravados em estúdio. Quem cuida disso é o cenógrafo. O cenógrafo, ele, na verdade, cuida mais da parte técnica disso, porque a concepção é feita pelo diretor de arte. Então, eu, como diretor de arte, eu desenho aqui, dou a cara que eu quero, digo quais as paletas de cores vão ser usadas, que materiais, mais ou menos, e como eu quero. Então, eu desenho isso, faço 3D, faço os projetos e entrego. Mas eu não faço nenhum detalhamento, como diretor de arte, eu faço nenhum detalhamento, não estipulo nenhum sistema de construção, não estipulo nenhum material, nada. A não ser que seja algo muito específico, né? Eu, como diretor, não, mas nesse caso aqui eu quero que seja o material X, porque eu acho que isso vai ser o melhor para a gente. Não.
Enfim, o cenógrafo pega esse projeto visual, essa proposta, né, visual, projeto do filme, e vai tecnicamente destrinchar isso e contratar pessoas profissionais que vão construir e montar o cenário. Né? E aí tem a equipe, eu parei de falar da equipe no cenógrafo, tá? Mas tem mais um monte de gente. Tá? Tem assistente de set, primeiro assistente que a gente chama, e assistente que trabalha direto com um diretor de arte. Peraí que eu perdi você. Peraí que eu perdi a tela aqui. E caraca, caraca, cadê o bagulho, gente? Você está me ouvindo? Eu tô. Maluco, o bagulho sumiu. Ah, gente, o que aconteceu aqui? Sumiu o bagulho. Você quer que eu saia e entre de novo? Não, a minha tela desapareceu. Eu não estou conseguindo abrir de novo a tela. Assim, eu sem querer fechei aqui no laptop e não estou encontrando mais. Espera aí, não sai não, fica aí. Tá. Não sai não. Eu preciso achar onde você está. Assim, abriu a tela do Teams, um monte de reunir agora. Ué, mas eu estou reunindo agora. Eu não consigo achar essa reunião que a gente está. Tem um monte de coisa aqui, ó, de reuniões antigas. Mas vai para as mais recentes. Pois é, cara, isso que eu estou tentando. Por isso que eu não consigo. Eu também não sei, eu nunca mexi no Teams no computador. Eu acho esse Teams horrível. Eu gosto do. Meu mano. Peraí, eu vou tentar entrar de novo. Fica aí, não sai daí não, tá? Tá. Eu vou entrar de novo pelo link. Fechou tudo, fecharam todas as minhas janelas. Eu tenho que entrar em tudo de novo. E não, maluco, não é isso não. Que loucura, gente. 2020. Cara, é muito louco. Vou fechar aqui, fica aí. Pronto, voltei. Tá me ouvindo? Tô. Tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Tô ouvindo, tô te vendo. E o pior é que eu tô conectado em outro, tá vendo? Tem dois. Aham. O Puxa outro logo tá isso. lá, o outro tá escrito que você tá na espera. É, que loucura é isso? Aí entrei em outro, de novo. Peraí que eu vou tirar esse maluco daí. Espera. Bom, deixa ele, espera aí então. Não consegui, não consegui, eu não consegui tirar ele dali, não. Bom, deixa lá. Eu não sei onde é que eu fui parar. Eu, pa- eu fiz um gesto assim, aí passei a mão no mousepad do computador e sumiu com tudo que estava. Não entendi. Bom, enfim, onde é que eu estava mesmo? Ah, estava Tava falando da equipe. falando da função do cenógrafo. Do O cenógrafo. Tá. diretor, Aí, enfim, tem diretor uma passa. equipe. Aham. Tem uma equipe enorme, né? Que são vários assistentes, cada um ligado a uma coisa, a uma atividade do filme. Do filme não, né? Da direção de arte. Aí tem produtor de objeto, aí tem os contra-regras. São
É um monte de gente. Agora, o cenógrafo, que é o que nos interessa, ele vai fazer isso. Então, eu faço, por exemplo, vamos dar como exemplo um consultório dentário. O cenário tem um personagem que é um dentista. Aí eu como diretor de arte, preciso fazer um. E aí eu vou discutir, vou ver, vou ler, obviamente, né? Vou seguir o roteiro. Lendo o roteiro, eu vou pensar aqui, a partir do que eu li no roteiro, eu começo a desenvolver uma ideia. Levo essa ideia para o diretor do filme, né? Um rascunho de referência, eu pego fotos de referências, né? De consultórios, que eu acho que tem que ser. E, né? De como eu gostaria que eu faça um desenho simples, não nada muito rebuscado, e levo para o diretor para discutir com ele se ele acha que é aquilo mesmo, se o caminho é aquele, o que ele quer, de acordo com a cena, né? De quantas pessoas tem em cena, tal. Claro que vai depender do personagem, né? Claro, se é um consultório simples, pequeno, né, de subúrbio, ou se é um consultório chique, né, no Leblon, de um dentista muito rico, ou simplesmente é um consultório de, um, de, um, de uma UPA municipal, estadual. Não sei o que, bom, isso o roteiro vai dizer. E a gente vai definir isso aí. Uma vez que está definido que tipo de, de consultório é, né? E quais as necessidades da cena, né? Da dramaturgia ali, se eu preciso de mais uma cadeira, se eu não preciso, quantos personagens eu tenho em cena, que movimentação é essa. Enfim, eu, diretor de arte, vou desenhar esse consultório. Vou fazer uma pesquisa, óbvio, né? Vou fazer uma pesquisa, vou. Claro que eu já fui a muitos consultórios de dentista na minha vida, mas eu vou fazer uma pesquisa especificamente sobre aquele tipo de consultório que eu quero, né? Aquele. E a gente vai construir em estúdio. Então, eu desenho aquele consultório, determino as cores que ele vai ter, o tamanho que ele vai ter, quais os objetos que estão dentro dele. Tudo, desde a cadeira do paciente, o dentista, as bandejas, os armários, as gavetas, se tem ar-condicionado, se não tem, se tem janela, se não tem, né? Qual o tipo de iluminação, onde fica a porta, tudo o diretor de arte desenha, define. Uma vez que eu entrego para o cenógrafo, isso está definido, eu entrego para o cenógrafo, ele vai, para a gente construir isso em estúdio, o cenógrafo vai analisar aquele desenho e vai. Como é que chama? Ah, meu Deus. Eu esqueço, Executar. é que eu não quero usar termos, é que eu não quero usar termos que a gente usa no cinema, que você não está, mas o termo que a gente usa é decupar. Ele vai pegar Executar. aquele. Oi? Executar. Desculpa. Não, não é executar, não. Decupar, que a gente chama assim, você pega um É desenho, a como se gente fosse decupa tudo no analisar, cinema. então. É, fazer uma análise técnica, exatamente. Muito obrigado. É uma análise técnica. Decupar é fazer uma análise técnica. Você pega e divide aquele projeto em pedaços, né? E vamos fazer uma análise técnica. Ah, como é que vai ser o chão? Qual é o acabamento que eu preciso para isso? O que eu preciso? Como é que vão ser as paredes? De que materiais vão ser? De que maneira vai construir? O tamanho da janela? Aí entra o cenógrafo para desenhar tecnicamente isso, né? Usando. Porque a base da cenografia é o desenho arquitetônico. É geometria básica, plana, e desenho arquitetônico, né? Planta baixa, aí ele faz a planta baixa e depois vai fazendo as elevações. Hoje em dia a gente também desenha tudo no 3D, também para facilita muito a vida da gente. Mas a planta baixa é o básico de tudo. É por aí que a gente começa sempre no cenografia. Você tem a planta baixa, uma vez definida, a planta baixa é essa. Com essas medidas, aí a gente faz né? Levanta as paredes, coloca a janela, porta, aí vamos escolher, né? Qual é o tipo de porta, né? Para onde ela abre, se é de correr, se é de abrir, se são duas, se é tranca, se tem aquela janelinha, o visor, se não tem, né? Se vai ter sala de espera, que tamanho tem, quais os móveis. Então, toda essa parte construtiva e de materiais é responsabilidade do cenógrafo. É isso. Basicamente é isso. E é o cenógrafo que vai conduzir também a construção, porque quem constrói isso é um profissional que a gente chama de cenotécnico. A gente contrata o cenotécnico e o cenotécnico, por sua vez, vai montar uma equipe que vai construir o cenário. É como Então, se o cenógrafo fosse o arquiteto. exatamente. O cenógrafo é o arquiteto e o cenotécnico é o mestre de obra. Sim.
O mestre de obra que vai contratar o pintor, que vai contratar o marceneiro, né? Que vai contratar o aderecista, né? O cara que vai fazer não sei o quê, porque tem um jeitinho lá. Né? Então, assim, depende do que o eletricista, né? Porque a gente sempre precisa de um eletricista para ligar as coisas, luminárias que a gente faz. Então, no caso de um consultório, provavelmente tem que ter uma instalação hidráulica, que é alguma coisa que a gente faz muito pouco. Então, tem que contratar um sujeito que sabe fazer instalação hidráulica para a gente poder ter aquelas aguinhas, né? Tal negócio. Dentista. Então é isso. O papel do cenógrafo é que o arquiteto também, quando a gente pensa no arquiteto que vai construir, o arquiteto ele também projeta, né? Desenha. E aqui a gente separa, pega a figura do arquiteto e separa no criativo, né? E no executivo. O criativo é o diretor de arte, porque ele toma Uhum, conta também de outros departamentos, de outras, né? Outras partes do departamento. E o cenógrafo é o que faz a parte executiva, a parte técnica. É isso. entendi. Deu para compreender? Sim, Deu, sim, né? sim. Aí. Então é isso. A função do cenógrafo é essa: é pegar o projeto do diretor de arte e transformar aquilo numa linguagem técnica e determinar. E é ele também, não sei se eu falei, eu esqueci, é o cenógrafo, não basta desenhar, ele tem que acompanhar, escolher os materiais. É ele que orienta a compra dos materiais, é ele que orienta o cenotécnico, que vai como ele vai construir, como vai fazer, e a montagem também. Ele tem que estar o tempo todo ali para ninguém fazer algo diferente do que ele é. E até tomar decisões na hora, né? Porque muitas coisas a gente muda na hora também. Está montando, a gente, pô, isso aqui não ficou bom, né? Ou a gente resolveu no meio. Porque esse processo que eu estou falando, ele leva um mês, 2 meses. Sim. Né? Desde que o, o diretor de arte começa a desenhar, até a gente começar a montar o cenário, ou seja, construir para depois montar, são 6 semanas, 8 semanas. Então, você imagina que 8 semanas também muitos detalhes mudam, né? Sim. Até porque às vezes o roteiro muda e obriga a gente a mudar alguma coisa no cenário. Né? A gente muda lá no roteiro, lá no começo da cadeia, faz uma mudança na história, no roteiro, aí a gente tem que mudar lá. Essa é a função do cenógrafo, né? Realizar o projeto de direção de arte, o projeto estético, né? A gente vai realizar aquilo, dar forma àquele projeto. E aí, bom, falando do curso especificamente agora, e esse curso, normalmente, assim, as turmas acho que não é só de cenografia, não, os outros também, fotografia e tal, sempre tem entre os alunos pessoas com mais experiência e com menos experiência. Às vezes, e eu digo experiência não necessariamente em audiovisual. Tem gente que já chega com alguma experiência de audiovisual, já trabalhou em algumas funções que não sejam até arte, às vezes já trabalhou com assistente de fotografia, né? Assistente de produção. Aí enfim, quer aprender alguma coisa de cenografia. E tem muita gente como você que não tem nenhuma formação na área. E aí, na mesma turma, tem um arquiteto formado, que é arquiteto. Nunca trabalhou com cenografia na vida. Sim, que nem você, mas é formado em arquitetura, o que já é um Na grande base. adianto, né? Não precisa nem tocar no assunto de planta baixa com ele, essas coisas, porque já sabe tudo, já vem sabendo. Sabe mais do que eu, na verdade, porque fez arquitetura, e arquitetura isso é mais o tempo todo. Então, assim, essas turmas são muito heterogêneas. Eu nunca tive uma, eu já tive, sei lá, tem alguns anos já, né, que eu dou aula na ABC, foram várias turmas, e eu nunca tive uma turma que fosse homogênea, assim, todo mundo é do audiovisual, ou todo mundo é formado em alguma área, né, presente, ou todo. Não, eu tenho. Na verdade, nunca tem nenhuma turma que é todo mundo do Rio, tem sempre alguém de fora também. Então, assim, a turma é sempre isso. Tem gente iniciante que não teve nunca contato nenhum, como você, e tem gente que já trabalha na área e que está querendo se especializar ou conhecer melhor, né? Ou se aprofundar numa outra área que não trabalha, porque no audiovisual tem isso, né? As áreas são todas muito relacionadas, né? São muito. Deixa eu baixar um pouco esse quadro, que está achando estranho só a minha cabeça. O... Todas as áreas, fotografia, direção de arte,
arte, fotografia, maquinária, tudo é muito ligado. Um depende muito do outro. Então, a gente fala assim, a gente que é mais experiente né, no trabalho audiovisual, a gente tem um conhecimento muito razoável de todos os outros departamentos. Né? Depois de muitos anos, você tem que aprender o que os outros estão fazendo, porque você não trabalha sozinho. Muitas vezes, no meio do meu projeto, eu estou desenhando, né, criando um cenário, eu ligo para o diretor de fotografia para perguntar, para fazer uma consulta, para falar, ó, estou pensando em fazer isso aqui, o que que você acha? Mando para ele, para não ter problema depois, eu já resolvo o problema antes, né? Eu Sim. procuro o diretor de fotografia e falo, cara, ó, quero fazer uma janela assim assado, vai entrar luz, o que que você acha? Porque vai entrar uma luz ali, né? Vai, né? Aí ele fala, não, tá ótimo, eu resolvo assim, assim, assado, então, pô, não faz isso não, isso vai quebrar o meu... Então, tá, eu vou e corto o projeto. Né? Não é uma coisa, a gente trabalha muito em conjunto. Então, acontece muito nessas turmas ter alguém que já tem alguma experiência em outra área, que não tem nada a ver com... Em outra área do audiovisual, que não tem nada a ver com arte, por exemplo, pode ser de produção, pode ser de cenário e tal, pode ser, enfim, que vem fazer também o curso. Então, as turmas são muito heterogêneas nesse ponto. Então, eu tento equilibrar isso, sim, para não deixar ninguém para trás e também não tornar a aula também muito chata para quem já conhece, né, o começo, né, o princípio, né? É Uhum. preciso equilibrar isso. Mas tem uma coisa que normalmente assim que amarra todo mundo está no mesmo ponto, geralmente, que é ninguém tem experiência de audiovisual. Então tem a questão do roteiro, da leitura, que ninguém sabe mesmo, então a gente tem que dar essa aula para todo mundo no mesmo nível, assim, mas tem uma galera que está mais, né, conhece mais aqui, outra conhece mais ali, enfim, e a gente vai fazendo. Então, no decorrer desse curso, porque também esse curso faz parte daquele projeto que é maior, né? Que eu esqueci o nome agora, que fazendo filme, né? Acho que o nome é esse. Esqueci o nome, né? Da ABC, que é Fazendo Filmes. Ou seja, no final do curso tem uma filmagem, né? Sei lá, 4 curtas, 3, 4 curtas metragens, né? São filmagens mesmo para valer no estúdio, que todas as turmas de todas as áreas, né? Fotografia, direção, roteiro, figurino, tudo, produção, som, arte, né? E cenografia, todo mundo vai participar dessa filmagem. Então, é também um trabalho em conjunto de todo mundo. Então, a gente trabalha em cima de um roteiro pré-estabelecido, né? Que é o roteiro desse filme que vai acontecer no final do curso, e a gente baseia nossa aula a partir disso. E a partir desse roteiro, da maneira que a gente pensa o cenário, desenvolve o projeto de cenário para o filme, a gente vai abordando a, a matéria da cenografia, cada atividade da cenografia. É, ai, ai, me perdi agora, peraí. A gente vai abordando a cenografia passo a passo, né? Começando, obviamente, pela planta baixa, né? Primeiro a gente fala da leitura de interpretação de roteiro, essa coisa básica de ler, interpretar roteiro, né? E pegar a partir do projeto, do desenho do projeto, como a gente desenvolve isso. Então, passo a passo primeiro, a planta baixa, né? Primeiro a discussão sobre um debate sobre o projeto, depois a planta baixa, que vai ser o primeiro rascunho, né? O primeiro desenho, e a gente vai debatendo e melhorando, né? Burilando essa planta baixa até chegar num ponto, né? Determinado do cenário, que é esse cenário, e aí depois a gente vai fazer o, o levantamento a partir dessa planta baixa do cenário, né? Do projeto em 3D, e como construir isso, como em cada passo de construção de cada elemento do cenário. Daí, construtivo, né? Como construir janelas, que materiais usar, né? Processos construtivos, como montar, falar de montagem. Essa é a responsabilidade do cenógrafo também. Montagem, prazo de montagem, quanto tempo a gente precisa montar isso, a gente precisa calcular isso quando tem um cenário. Quanto tempo a gente precisa para montar aquele cenário? A gente precisa saber e estipular um tempo, né? Temos, né? Preciso de um dia para montar, 2 dias para montar.
Aí você vai falar para a produção. Claro que eu queria uma semana para montar, mas não tem, só tem 4 dias. Então, eu tenho que fazer um cenário que seja montável em 4 dias. Então, o projeto também ele tem que respeitar esses prazos, né? Porque nem sempre a gente tem o tempo que a gente quer. E eu também não posso fazer um cenário tão complexo, cuja montagem seja tão complexa, né, que vai demorar mais tempo do que eu tenho disponível, né, no estúdio ou na locação. Então, todos esses pontos, né, a gente vai abordando por um. E o início de tudo, como eu falei lá no começo, é a planta baixa, desenho arquitetônico básico e geometria plana básica. Aquela que a gente estudou na escola, sabe? Área do quadrado, ângulos, área do quadrado, área perímetro, aquele basicão. E daí, planta baixa, aí daí a gente vai aprofundando em cada uma das áreas. É isso. Isso tudo, quer dizer, a gente tem que conciliar esse conceito geral do que é cenografia, de como a cenografia funciona, trabalha e as necessidades da cenografia, com a questão específica do filme que a gente vai fazer no final, né? Que é o cenário. Mas é uma coisa pequena, assim, não é, né, curto. As intervenções são muito poucas nesse filme que a gente filma, né, que a gente grava no final do curso. É mais uma questão mesmo, já, né, que a gente fala a cenografia como um todo, mais teoricamente mesmo. É isso, Aline. Alguma dúvida? Não, a minha pergunta é só que eu vi pela Site. programação Aham. que tem são 2 fins de semana, um dia em junho e depois 2 fins de semana que seriam gravações. Minha dúvida seria né, desses presenciais, se todos os alunos fazem todos presenciais. É Que às todo mundo vezes que pode. dividem, porque está escrito lá, filme 1, filmagem 1, filmagem 2. Aí eu não Dois. sabia se era você tem que participar das duas filmagens ou se é só uma, porque é Não, você dividido de pode. repente por turma. Depende, porque é o seguinte, também depende muito do número de alunos. É, Quando tem muito aluno, assim, por exemplo, não é muito aluno, são 12, né? Aí a gente divide, para não ficar 12 no mesmo filme, assim, porque nem tem o que fazer 12 pessoas. Aí a gente divide a turma em grupos, cada uma trabalha para aquele filme, né? A gente vê uma equipe para trabalhar naquele filme, né? Quem vai ser o diretor, quem vai ser o cenógrafo, quem vai ser o assistente, né? Quem vai ser o quê? E os outros acompanham a filmagem. Não necessariamente precisam estar trabalhando naquele. Então, um grupo faz um filme, outro grupo faz outro grupo faz outro. Mas todo mundo pode participar de todos. tá. Acompanhar todas as filmagens, que eu acho interessante. Agora, quem não mora no Rio, como você, em geral, escolhe a data que pode, né? Quando pode todos, ótimo. É, Mas, em mais, geral, é, quem mais, mora fora do Rio escolhe um e vem para fazer um. é mais por causa disso mesmo, por causa de locomoção. E, na verdade, nem é locomoção, é hospedagem, né? Você sabe que hotelaria no Rio de Janeiro é difícil. É, Tem que aqui ser no com Rio tá. Mas sempre tem, antecedência. sempre tem umas opções assim, mais barato. Agora, é Não, isso, mas eu assim. digo de Aqui, conseguir, assim, porque, por exemplo, quando eu estudava em Campinas, a gente tinha que marcar, que é super pertinho, mas a hotelaria de Campinas é muito pequena. Então, se, por uhum. exemplo, eu não conseguia com um prazo tipo de um mês, daqui a um mês eu marcar para. Não, você tinha que marcar com 3 meses de antecedência. Então, você tinha que, tipo assim, já marcar o ano inteiro, já saber as datas do seu curso, para você conseguir hotelaria para o ano Consegui fazer. inteiro. Não, aqui no Rio é mais fácil. Aqui no Rio tem mais opções que em Campinas. É bem mais. Mas é isso. Quem mora fora normalmente escolhe qual que pode vir. Falar, nesse final de semana, e até a prioridade de escolha é de quem mora fora, né? Claro, né? Sim. De qual filme vai fazer, né? Porque a pessoa não pode vir todos, então ela escolhe qual que pode vir. E aí marca. É isso. E aí, outra dúvida é do tipo assim, porque eu tô já desde o final do ano passado tentando estudar por conta própria alguma coisa. Uhum. Mas eu não sei, acho que eu não sei, eu não tenho disciplina para isso, ou não me encontrei ainda. Eu comecei a ler um pouco de história da arte, Isso é é, fundamental. eu li um pouquinho, eu vi um vídeo tem um cara no Sesc que dá uma aula
que a gente também comecei a assistir algumas aulas dele, mas assim, eu queria alguma coisa mais aprofundada, não sei. Eu não sei se é por causa da odontologia, mas eu sou um pouquinho detalhista. Uhum. E, e eu confesso que eu estou um pouquinho temerosa, assim, sabe, Cláudio? Você começar de novo é difícil, É difícil. né? Quando você tem 20 anos e você está começando, é uma coisa. Quando você tem 40 e você está recomeçando, é totalmente diferente, porque você vai meio com a bala na agulha, meio que não querendo errar, né, o tiro. Não sei se você me entende, mas eu não quero errar o tiro, porque eu não tenho muito mais tempo para perder. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha. Ah, não deu É certo na verdade, odonto, né? a Quando gente, chama normalmente tem. não deu certo na odonto, a gente tenta outra coisa, e tal, mas agora não tem muito mais bala na agulha para poder começar a tirar para tudo quanto é É, lado aí, entendeu? Tem que me atirar mais ou menos no lugar mais ou menos certo, assim, né? Então, assim, daí eu comecei a ler um pouco de história da arte e não sei se tem algum vídeo ou se recomenda alguma coisa. pior que eu também, para cenografia especificamente, não. Eu recomendo, assim, na verdade, para começar o básico do básico, assim, eu acho assim, história da arte é fundamental. História da arte é fundamental. Continue estudando história da arte. História da arte deve ter bastante coisa, né? De material na internet e tal. Assim. História da arte é fundamental para você, para fazer cenografia, para fazer, enfim, para trabalhar nesse setor, né? Nesse departamento que a gente trabalha. Isso já é um ótimo começo. Agora, a parte técnica, eu acho que é melhor você procurar, na verdade, elementos de arquitetura. Se você quer aí, elementos de arquitetura, assim, planta baixa, escala, desenho técnico, de arquitetura mesmo, que é uma coisa Uhum. mais básica mesmo. Porque Sim. esse é um fundamento que a gente usa muito, que é o que vai e a base de tudo, todo mundo tem que saber. E é uma coisa que você consegue aprender isso muito mais. Acho que tem muito mais. Quer dizer, eu não sei, porque eu não costumo ver isso na internet, mas eu aposto como isso é uma coisa que tem muito mais fácil de encontrar na internet, tá? Porque Uhum. né, muito aluno de arquitetura ou de ó, iniciando deve procurar isso, né? Uhum. Iniciante. Então, isso é muito fácil. Então, assim, elementos de arquitetura, planta baixa, escala, todas as coisas relacionadas a esse desenho técnico, vale a pena. Tá. Aí sim, eu acho que aí isso você vai encontrar mais fácil na internet. Assim, aulas disso, né, Uhum. cursos. Planta baixa, planta Tem baixa, muita então, coisa vale que muito a pena. tem Planta muita baixa coisa e que eu elevação. prefiro Oi? estudar, tem muita coisa que eu prefiro estudar mesmo, ler livro do que Uhum. assistir aula. Parece que, não sei, fixa melhor. Eu também. Eu acho que é uma questão de geração, né? Assim, tem uma galera agora mais nova que tudo aprende em vídeo. A gente fala, tem um vídeo no YouTube. Eu falo, ai, cara, que preguiça, não tem um livro, não, para eu ler. Não é? Eu tenho Acho que mais o livro preguiça de demora muito assistir mais um tempo, vídeo, né? um tutorial no YouTube do que ler um livro. Eu prefiro ler. Eu Eu também sou também. assim. Acho que é uma questão de geração isso, O Aline. papel, né? Mesmo, sabe? Os E meus. não me mande ler e-book na internet. Eu quero papel, cheiro de papel. Pois é, a galera que trabalha comigo, né? Equipe e tal, pessoal mais jovem e tal, vive de vídeo na internet. Ah, tem um vídeo que faz não sei o quê. Eu falei, cara, tem um livrinho, um negócio assim para eu olhar, É, estudar. Eu não tenho o menor mas saco vai. para ficar. Tem paciência para ficar olhando um vídeo para aprender? Pô, 1000 vezes ver um É. filme. E eu tentei vários cursos, fazer vários cursos aí na parte de administração, essas coisas. Nossa, eu dormia em Uhum. vários. Eu falava assim, gente, eu não consigo assistir aula Ah, online, esses vídeos gravados. Eu vou dormindo. Eu pois, preciso ler. pois é. Pois é, eu também tenho essa dificuldade, sinceramente. De interação, essa coisa eu e a tela só não rola. Eu preciso de uma interação para não dormir em cima do. Hum, e o aprendizado também, eu acho, até essa aula mesmo que eu dou online, assim, eu tento, assim, às vezes eu fico um pouco exasperado,
se eu tenho uma turma grande, ninguém fala nada, eu estou falando a meia hora. Eu falei, gente, vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Porque, porra, Sim. quando você está na sala, né? Quando você está na sala de aula com as pessoas, você está falando, a pessoa está ali, interage, aí a pessoa também se sente mais à vontade para interagir, né? Falar. Esse negócio online, cara. Eu falo, uma coisa que eu sempre digo, eu sou chato, assim, né? Eu vou dar aula e falo, ó, gente, por favor, todo mundo liga a câmera. Sim. Que, assim, eu Mas preciso é ver com quem eu triste, estou né, falando. você falar para uma tela de um monte de gente preto, né? Tudo umas Pois é, carinhas pô. pretas. Um monte de bonequinho, porra. Não, tem condição nenhuma. Não, não gosto É. também, não. A gente tem que ver se um tá dormindo, se eu tá roncando, se eu tá jantando. Aline, uma outra coisa também que eu posso recomendar, assim, que eu acho legal, é você começar a ver filmes, séries, enfim, as coisas com um olho um pouco mais É, tô tentando. técnico, assim, para Tô escutador. tentando. Não, não, e assim, sabe um. Mas, para assim, olhar cenário, se você vê um filme, um cinemão e tal, não dá nem para ver o cenário, porque o cenário parece uma coisa real, né? Não parece, né? Você não consegue identificar quando é um cenário e quando é, enfim, É ou bem quando é uma difícil. locação na rua. É, É. porque assim. Mas aí você tem que ver filmes assim, tipo Ah, meu Deus, como é que é o nome daquele. Tem que ser uns filmes bem antigos para você conseguir identificar Não, é, pode ser. quando é, porque tem muitas tratamentos das telas, né? Os filtros, que você não Aham. consegue mesmo perceber que aquele fundo ali não é o fundo, Não, né? quando o Que nem eu estava cenário é naturalista, hoje em dia, o cenário é naturalista, realista, não dá para ver, não. Você eu vai ver aquele estava cenário, não. assistindo com a ajuda da IA, eu estava assistindo Suits. Não, tô ainda assistindo Suits. E eu não sabia, por exemplo, Bom, que tinha sido gravado no Canadá. uhum. E que, tipo, todas as vistas é tudo. A vista não é vista natural, né? É vista de tela. Mas são tantos filtros que eles põem que você não consegue visualizar. Até mesmo as da rua, eles falam, a IA, né, tava me falando que eles colocam um carro para passar ali, amarelinho, que nem de Nova York, mas é em Toronto que está sendo ocorrendo a filmagem. Então, se você não lê essas coisas assim, só olhando de olho de meio de iniciante, meio de telespectador mesmo, É o desperdiçador. É. Que é você como. não, Eu você assisto filme assim. Eu não fico olhando o cenário, não. Eu assisto o filme. Ah, se eu quiser ver o cenário, eu assisto o filme pela segunda vez, para olhar o sim, cenário. Mas da primeira, eu não quero nem saber de cenário, não. Eu quero ver o filme. Eu quero olhar o sim, filme, não estou nem aí. é, Aliás, quanto mais o cenário me enganar, melhor. Mas tem umas coisas assim. Então, eu vou te dar algumas dicas assim para você, que é onde. Porque são filmes ou séries e tal, que tem o cenário, é um cenário mais. Não é um cenário naturalista, não é um cenário realista, é um cenário mais lúdico, um cenário mais. E tal. E você consegue ver, e você consegue perceber, né, mais claramente as intervenções, como são. E tal. É claro, tem questões até que você não vai perceber, até que a gente, né, numa aula a gente conversa. Mas, por exemplo, tem o Alto da Compadecida, por exemplo, é um ótimo exemplo. O Alto da nossa, faz Compadecida é muito tudo tempo que eu não cenário. vejo. O Alto Nossa, da faz muito tempo que Compadecida eu não vale a vejo. pena ver agora. Ver olhando o cenário, assim, olhando, esquece, cara, olha o cenário, olha as, né, as soluções que os caras fazem. Assim, tá. Você vê quando é um fundo e tal. O Alto da Compadecida, o que mais? Aquele Hoje é Dia de Maria também é muito bom. O cenário de direção de arte é muito boa daquele filme. Esse eu não Era uma assisti. série. Hoje é Dia de Maria é uma série, né? É uma série? Minissérie? Era minissérie, se eu não me engano. E Esse eu tem não um assisti. que eu esqueci o nome agora, cara. Putz, que é na Netflix. Espera aí um pouquinho só. Só um segundo. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui o nome. É, Netflix. Não. Ah, eu não estou achando. E deixa eu te perguntar uma coisa, agora que surgiu aqui na minha cabeça.
E é o diretor de arte, então, que faz a relação, por exemplo, do personagem com o cenário. Por exemplo, assim, escritório de um cara, que nem na Suítes. Ele vai ser mais assim, para mostrar ajudar a mostrar a personalidade do Exatamente. Ajudar a personagem. construir o universo onde o personagem está inserido. Né? Os caras, Porque, né? Se é rico, se é porque pobre, se é... alguns filmes, episódios, séries trabalham essa coisa, né? Do claro, do escuro, e daí tá ligado em relação ao que está passando no roteiro. Então é o diretor de arte que vai unir isso. É, Tá? O cenógrafo seria mais a parte do detalhamento e da execução mesmo. exatamente. Tá? Exatamente. Exatamente. O diretor de arte, ele trabalha o conceito, né? Conceito estético. Conceito... É assim, o roteirista e o diretor te passam o que eles querem e você vai lá e monta como que pode encaixar aquilo lá. Ó, eu acho que para a Uhum. gente mostrar esse lado egocêntrico desse personagem, a gente devia fazer assim, assim, assim. Devia ter esses objetos no apartamento do cara. A casa do cara deve ser mais assim, mais assim. É isso, mais ou menos, né? Exatamente. Aham, exatamente. Espera, aquele personagem tenta entender onde é que ele, né? Como é a vida dele, onde é que ele mora, por que que ele mora, por que que ele tem, quanto ele ganha, né? Qual é a vida dele, se ele tem, gosta de detalhes, se ele é organizado, se é desorganizado, tem isso, tem que estar, né? É porque acho que em filmes, em séries, a gente às vezes lê muito mais o personagem pelo cenário, pelos lugares, né? Por exemplo, o escritório, a casa, o quarto, muito mais por esses fatores ajudam também a definir, principalmente num filme onde é geralmente o tempo mais curto, para você saber Exatamente. se Para você você saber que tem se o que. cara ele é mais arrogante, demonstrar que ele é mais arrogante, que ele é mais egoísta, ou que ele é mais isso, você tem o cenário dá um auxílio nisso, né? Exatamente. O cenário é, ajuda né, visualmente você entender qual é o, né? Ajuda a Assim, contar a não história. tem tempo para explicar. Então, o ambiente, né? Onde ele vive, mora, ou atua, né? É fundamental para que a pessoa entenda quem é aquela personagem, né? Para ir além do que é possível descrever, né? Com diálogos e contextos, com ações e tal. Eu vou. Ah, não tem, o chat não está disponível aqui. Então, anota aí uma série, é filme, né? Série não é filme. Tá, Na pode falar. Netflix, o diretor se chama Wes Anderson. Anderson. É Anderson, não, Anderson. Wes é W-E-S. W-E-S. Wes Anderson. Esse é o diretor. O nome do filme é A Incrível História de Henry Sugar. Sugar de açúcar em inglês. Tá, A Incrível História de Henry Sugar. O Wes Anderson, aliás, qualquer filme dele, qualquer série dele e tal, esses são filmes curtos que tem não são longa-metragem, não. São filmes curtos. Que tem, são vários filmes dele. Tem mais, sei lá, tem uns 4 filmes dele, assim, curtas, né, média-metragem, na Netflix. Um é esse, que eu achei aqui, os outros eu não lembro o nome. É, esse diretor, todos os filmes dele. Ah, aqui tem outro que achei. É o Caçador de Ratos. Esse é bom também. Caçador de Ratos. Também do Wes Anderson, também na Netflix. Também Netflix. Esse cara, ele usa o cenário. E tem outros, tá? Aí você vê os outros que tem dele lá também, se você se interessar realmente. uhum. É, esse cara, esse diretor, ele trabalha o cenário como parte a parte visual do filme. Ele usa
não usa de maneira naturalista, nem de realista, e o cenário se move, nego mexe no cenário no meio do filme. É muito doido, é muito maneiro. É muito maneiro. A maneira como ele usa o cenário. É uma coisa muito mais teatral, sabe? Você não tem que. Você está lá, uma cena super naturalista lá do cara, né? Do sujeito lá. De repente, uma parede se abre, assim, do nada, e aparece uma outra paisagem atrás. Mas abre mesmo, assim, tá, né? Só falta aparecer alguém empurrando o bagulho, sabe? Assim, contra a regra, empurrando. Assim. Só falta aparecer isso. No meio da cena, o cara faz isso. Aí é muito legal que você vê como o cenário. Uma hora assim, a cena está lá, no começo da cena, o cenário está lá normal e você vê. Quando ele abre, ele se mexe, e tal, aí você percebe como é essa construção, sabe? Não é? Isso é legal também. Isso eu acho que é uma boa, você olhar para começar o. Porque e como você falou de história da arte também é importante, o que é importante mesmo, Aline, na verdade, é a gente criar um vocabulário, sabe, visual. Um vocabulário estético, sabe? Uma memória estética, sabe? Um capital de informações e tal, porque é com isso que a gente vai trabalhar. Na verdade, a gente está trabalhando o tempo todo com elementos visuais. Né? Então, o meu trabalho é compor elementos visuais. Então, por mais que eu tenha um discurso por trás, ou uma justificativa técnica e tal, mas o que eu estou fazendo no final das contas é organizando objetos, é organizando, né, elementos visuais. Pronto, sabe, de ambiente, de tudo, mas é isso que eu faço. No final, resumindo, é isso. Então, e a gente precisa disso, de ver maneiras de representar. Isso é imprescindível, sabe? O cenário não sai de nada, não é só pegar uma história, vou ler a história e vou fazer um consultório. Não é só isso. Esse consultório tem que falar muita coisa, sabe? Sim. O consultório, por si só, ele tem que te mostrar, que mostrar para o espectador, contar uma história. O consultório tem que contar já uma história sozinha, que, como a gente estava falando antes, você muito bem reparou, assim, que a história não consegue contar com um filme que é muito curto o tempo. Então, o cenário tem que contar a história. Então, dá uma olhada nesse, mas assim, olhando o cenário, sabe? Olhando assim, falar, ia lá, isso aí não parece ser feito, não parece ser de verdade realmente. Que passa batido, assim, quando você está no geral. Mas quando você presta atenção, você fala, olha lá, que legal. E aí você começa a perceber também pequenos elementos no cenário que têm uma função ali. Pode ser uma função ou redundante, ou uma função para quebrar sabe, aquele núcleo ali da história e tal, para você, para tirar a tua atenção e tal. São coisas que a gente costuma colocar no cenário, sabe, de movimento e tal, propositalmente, né, para quebrar a linha da história, para mudar a atenção, para para além do ator, né? Quer dizer, que faz parte também. É legal, começa a ver assim. Então, assim, são essas dicas de filme aí, série que eu te dei, eles têm justamente isso. Tem um cenário que é um personagem, assim, que é descaradamente um personagem, sabe? Que participa mesmo, não é aquela coisa, não é um cenário passivo e fica ali quietinho no fundo, não. É um cenário que realmente movimenta e ele é propositalmente artificial, em boa parte do tempo. É isso. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa, Aline? Você quer saber? É isso mesmo. Só E aí isso? as aulas começam dia 12, né? Não sei. Não sei. É. É, que tá marcado lá no cronograma. Então Daí, tá. Aí eu entro em contato com ela no WhatsApp agora segunda-feira. E aí? Assiste esses jogos primeiro, pensa bem, vê essa coisa de planta baixa, dá uma olhada. Tá bom? Uhum. Tá, joia, então. Desejo na boa. Muitíssimo prazer em conhecê-lo. Muitíssimo Prazer foi meu, obrigada Aline. pela Por explicação. nada. Bom Qualquer feriado aí coisa, para você. tá. Qualquer coisa, manda mensagem, tá? Tá bom. Beijo, tchau, Obrigada. prazer. Tchau, tchau. Tchau.